Filipenses 3, vamos ler a partir do verso de número 10. Olha o que a palavra nos ensina. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tinha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá a vós. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago, o seu ventre, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quem aqui espera a vinda do Senhor de forma ansiosa? Glória a Deus. E não ansioso por ansiedade, simplesmente ansiedade de, não, é a esperança que é muito forte, é a esperança que é muito viva dentro dos nossos corações, e isso nos fará alcançar, perceber a vinda do Senhor que está cada vez mais próxima. Mas hoje eu quero que o nosso foco seja principalmente o alvo. E esse alvo que Paulo cita aqui no verso 14 é o alvo que se chama Jesus. Então tudo aquilo que nós dissermos aqui, tudo aquilo que você engrandecer aí, que você glorificar o Senhor, tenha em mente que sempre que nos referirmos a alvo, estaremos falando sobre Jesus, que é o nosso alvo principal para 2023, em nome de Jesus. O ano está se findando, muitos de nós, se você ainda não o fez, talvez fará até o dia 31, até a passagem, uma breve reflexão daquilo que foi 2022, das vitórias que você alcançou, daquilo que você talvez buscou, mas por algum motivo não foi alcançado, e infelizmente nem tudo aquilo que nós desejamos e que nos propomos a buscar, às vezes acontece exatamente porque não está tudo, a maioria das coisas não estão dentro do nosso domínio. Existem muitas outras variáveis que nós passamos no dia a dia, que por independer de nós, não é uma certeza de que aquilo que nós buscamos será alcançado. E digo isso em todas as áreas. Às vezes alguma causa na família, às vezes algum tratamento de alguma saúde, alguma conquista na área profissional, na área social e por aí vai. Mas mesmo assim o que é mais importante é que desse término de ano você faça um balanço, preste atenção, você faça um balanço daquilo que você, quantos por cento eu consegui chegar daquilo que eu me propus a fazer em 2022. Aí talvez você olhe para dentro de si e diga assim, rapaz, eu não propus nada para fazer em 2022. E te digo que quando a gente não propõe nada antes de qualquer início de qualquer projeto, a gente simplesmente vai, a gente simplesmente caminha, porque a gente não sabe aonde quer chegar quando você não tem um lugar ou o que você quer fazer como um objetivo principal. Então, diante das questões da terra, que são menos importantes do que as questões do céu, que o nosso alvo, que o nosso objetivo para 2023 seja buscar ainda mais o nosso Deus. Quando você tem isso em mente, meu irmão, quando você coloca isso como prioridade para a tua vida, é um negócio muito louco, assim, muito espiritual. Parece que todas as outras coisas vão ao encontro da certeza que você tem que você vai chegar lá.
seja em que aspecto for, porque você conseguiu, você colocou Deus como a sua prioridade, até fazendo jus aquilo que nos ensina lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro ao Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, não as demais, para que não dê aquele aspecto de uma prosperidade exacerbada, sabe? Mas que todas as outras coisas também vão bem, porque você colocou o mestre dos mestres no controle da sua vida. Você colocou o alvo, o Senhor Jesus, como aquele que vai te dar todo o direcionamento necessário, sem que você use da força do seu próprio braço, mas a sabedoria que virá do céu, para que você consiga fazer o que precisa ser feito na terra, mas ao mesmo tempo você consiga priorizar as coisas de Deus. Olha que negócio bacana. E quando você assim o faz, você está de acordo com a palavra, irmãos. Porque o Senhor em nenhum momento, em nenhum lugar da história da Bíblia, da nossa caminhada cristã, Ele coloca as coisas do mundo como prioridade. E sim Ele nos ensina que quanto mais nós o buscarmos, mais o acharemos. E se nós mais acharmos Jesus, é porque você vai ter mais de Jesus na tua vida. E isso não pode sair nunca da nossa mente, por pior ou diferentes circunstâncias que nós venhamos a passar. Porque o mundo é muito cíclico. Hoje está bom, hoje não está, amanhã está ruim, amanhã está ótimo. Mas com Jesus não. Quem tem Jesus no coração, quem prioriza Jesus, está sempre bem. Talvez você orou por dia uma vez. Talvez você leu a Bíblia uma vez por semana. Por que não fazer um plano diário de Bíblia de 10 minutos? É melhor do que meia hora uma vez por semana. E sabe, então são coisinhas que parecem coisinhas, mas são coisas muito importantes, que não vai nos demandar todo um sacrifício, mas que vai nos manter muito mais focado nas coisas de Deus, irmãos. E infelizmente eu tenho percebido que as coisas do mundo, infelizmente, têm tirado o foco do povo de Deus. As coisas do mundo parece que estão muito mais eminentes, muito mais utilizando muito mais espaço na vida do cristão, ao invés das coisas de Deus. É como se as pessoas estivessem meio que enjoadas, sabe, das coisas de Deus, ou colocá-las no mesmo patamar de qualquer coisa mundana e falar assim, bom, o que é novidade hoje no mundo? É isso. Então é isso que vai ser o meu assunto da semana ou do mês. E está errado. A nossa prioridade, ela precisa continuar a ser, não é que ela nunca foi, ela precisa continuar a ser as coisas do Senhor, para que esse alimento espiritual te mantenha forte para tudo aquilo que a gente vai enfrentar no ano que vai nascer. Então continue convicto daquilo que Deus tem para a tua vida, não se apegue às coisas que se foram, porque, queridos, as coisas que se foram, como é citado aqui no 13, Paulo se refere a tudo aquilo que causa atraso, tudo aquilo que te prende no passado, tudo aquilo que te não permite evoluir naquilo que é a oportunidade que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, o passado te sirva apenas como uma referência, como um preparativo para a tua vida, daquilo que foi bom e daquilo que foi ruim. Aquilo que foi ruim, que sirva apenas para forjar a tua espiritualidade, a tua presença diante do Senhor, o teu fortalecimento espiritual, porque alguns acham que não, depois que eu me converti, é só bênção, não vai ter problema nenhum. Não, aí é que vem mais problema, porque você vai ser testado, você vai receber opressão, o diabo vai querer te levar para o lugar de onde você veio, do mar do lamaçal, do pecado, e a gente tem que lutar contra isso, meu irmão. É espírito e carne, mas em nome de Jesus o Espírito vencerá, porque você sabe de onde você saiu, você não vai voltar para lá, e o Espírito Santo do Senhor irá continuar a guardar a tua vida, em nome de Jesus. Então que aquilo que foi ruim sirva apenas como uma referência do que não mais deve ser feito por você, e o que for bom, que sirva como mais uma ferramenta para que você aponte, que você pratique, que você tenha para enfrentar tudo aquilo que virá como adversidade para a tua vida no ano que vem. Esse é o conceito daquilo que se passou. Em nome de Jesus, não seja crente museu. O que é um crente museu, pastor? Crente museu é aquele que vive do passado. Passado é só referência, irmão. Passado foram coisas vividas, que o que foi ruim já era, mas você vai caminhar para frente. Museu só serve como referência daquilo que foi, mas não será norte para aquilo que há de vir na tua vida. Então, em nome de Jesus, viva o novo para esse 2023, se abandone de tudo, seja um exemplo de Paulo, que vai prosseguir para aquilo que é a oportunidade que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós. Olha que diz o 14:
prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você tem como convicção de que os seus planos e as suas metas serão voltadas para aquilo que é espiritual, como nós já falamos que é o mais importante para a tua vida, será mesmo que esses teus planos, que talvez ainda não estejam prontos, talvez você ainda esteja, diante do que está acontecendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, será que esses planos que nós temos como espirituais, eles estão fundamentados em Cristo Jesus? Essa é a pergunta que não quer calar. Ou será que esses planos, eu só conto com a proteção de Deus, mas na verdade aquilo que eu vou executar está tudo voltado ao que é do mundo? Ah não, estou pensando na casa que eu estou construindo, na casa que eu vou comprar, no emprego que eu vou mudar, no negócio que eu vou transferir. Aonde será que está verdadeiramente o meu crescimento espiritual baseado na palavra de Deus? Um dos primeiros sintomas, uma das primeiras análises que a gente precisa fazer, se realmente aquilo que eu imagino para o meu 2023 está baseado na Escritura, com base nesse contexto que nós estamos lendo, é a caminhada de Paulo. É a melhor das referências que nós temos para saber se nós estamos indo ao encontro daquilo que a palavra nos propõe hoje. Você conhece a caminhada de Paulo, toda a transformação que ele teve, tudo aquilo que ele era, o que ele passou a ser, tomou varada, tomou cuspida na cara, ficou nu, mas mesmo diante de todos os problemas que ele estava enfrentando, ele sabia que ele ia chegar no alvo. Ele sabia que o que ele buscava existia, ele sabia que a grande virada da vida dele foi a descoberta dele saber quem verdadeiramente era Cristo, e de tudo aquilo que ele tinha como conhecimento daquilo que ele era, caiu-se por terra e ele se rendeu a Cristo, permanecendo no caminho, mesmo diante das adversidades que ele vivia. Ei, quando você sabe o alvo que você quer alcançar em 2023, que é Jesus, você não desiste do seu chamado, você não desiste daquilo que Deus tem como promessa para a tua vida, você não para no meio do caminho, por causa de justificativa A, B ou C, não, você continua em frente, meu irmão. E a caminhada de Paulo foi exatamente nesse formato. Ele sabia onde ele ia chegar, Deus permitiu que ele passasse todas essas provações, mas mesmo diante de tudo isso, eu vou chegar lá. E hoje, meu irmão, mesmo diante das dificuldades que talvez você tenha em um período ou outro, você vai chegar no alvo que é Jesus em 2023. Deus tem reservado coisas grandes para todos nós. Não é apenas para o que é pastor, o que é auxiliar, o que é dirigente, o que toca, o que sopra, o que dança, o que controla o som, o que controla as luzes. Não, são para todos nós. E eu entendo que esses propósitos estão dentro da realidade de cada um. Porque nós vimos outros grandes personagens na Bíblia que não passaram o que Paulo passou, porque Deus tinha algo específico para cada um. Então, meu irmão, seja lá você aonde está na questão daquilo que você faz dentro da igreja, na sua vida secular, que em nome de Jesus Cristo, busque ao Senhor, consulte ao Senhor aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, para que seja agora contemplado em 2023. Que nós continuemos a dar frutos, porque esse é o nosso propósito e os dias estão se abreviando. Eu nunca vi tanta chamada porque você tem que romper, porque você tem que construir, porque você tem que fazer. Tá, e a minha vida espiritual? E a minha preocupação com o próximo? Como é que tá? Eu não fui chamado para isso não, irmão. O que vier, vai vir porque Deus achou graça na minha vida e vai somar. Mas o nosso chamado principal como cristão não é esse não. Eu tenho que fazer e acontecer dentro daquilo que é refletido dentro da área espiritual e ao meu próximo, como o segundo grande mandamento. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender isso, que aquilo que nós precisamos ter como um projeto prioritário é servir ao Senhor e servir com intensidade. Não é viver num mundo de dúvidas de que, será que... Mas e se não for assim, o que eu vou fazer tal? Não, eu tenho que ter as minhas próprias convicções, com base na palavra de Deus. Paulo estava convicto de que o alvo estava à espera dele. Só que ele sabia que ele precisava se deslocar de um determinado lugar, passar por tudo aquilo que ele passou, porque não seria fácil, mas a certeza dele é que ele chegaria lá. Ele teria contato com o Altíssimo, e o Altíssimo viria ao encontro dele, e é essa certeza que a gente precisa ter, por mais que nós não consigamos enxergar a fórmula, porque se assim fosse, seria muito fácil.
eu não precisaria de Deus, eu já sei como que eu vou fazer. E Deus é tão maravilhoso que Ele não nos permite ver essa fórmula, exatamente para que nós saibamos que nós continuamos a depender dEle. E quando você depende de Jesus, meu irmão, Ele vai abrindo, você vai andando de fé em fé, de glória em glória, e Ele vai abrindo os caminhos para você. Sai problema, sai dificuldade, sai tristeza, sai engano, sai palavra contrária, e a gente continua caminhando, irmãos. Rapaz, como é bom você depender de Jesus. Como é bom você saber que você não é um nada. Por mais que sejamos os seres dominantes dessa terra, a gente não é nada diante da grandiosidade que é o Senhor sobre as nossas vidas. E é exatamente quando a gente entende isso, que a gente continua a avançar, a gente continua a buscar, porque a gente sabe que é um fundo verdadeiro. Por mais que nós não consigamos tocar, mas a Bíblia também já nos ensina que a gente não vive por aquilo que vê, por aquilo que toca, a gente vive por aquilo que a gente espera, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que já é promessa para as nossas vidas. Então, meu irmão, não desanima não. Se de repente vier algum momento de dúvida, se reverencie nos exemplos bíblicos que nós temos. Daniel é um deles, foi preso, foi injuriado, inventaram coisas a seu respeito, falaram coisas que não deviam, xingaram, queriam colocar ele por baixo, até o seu próprio nome queriam mudar. E quando você está engajado nas coisas de Deus, não é diferente. Vão te chamar de louco, vão te chamar de doido, vão te chamar de fraco, vão te chamar de perdedor. Só que essa mesma palavra também me ensina que quando eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. E se eu sou mais que vencedor, meu irmão, você pode me xingar do que você quiser, pode me rotular do que você quiser. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Eu não sou só vencedor, eu sou mais que vencedor. Porque Deus está acima de todo o conceito de que o mundo faz, de que se você tiver uma boa casa, você é um vencedor. Se você tiver um carro de 300 pau, você é um vencedor. Se você tiver uma empresa XYZ, você é um vencedor. Não é nada. Paulo já nos fala aqui nos primeiros versículos do capítulo 3, ele deixou isso tudo para lá porque ele enxergou isso como esterco. Para não falar outro nome que é meio pesado aqui, vamos deixar no esterco. Mas isso tudo não servia para nada. Ele falou, você pode ter tudo, isso tudo eu deixei para lá porque isso não tem valor nenhum. O que eu quero é relacionamento com Deus. O que eu quero é encontrar o alvo. O que eu quero é estar com Ele, porque essa breve vida que nós temos aqui mundana não vai nos levar a lugar nenhum. Vai levar assim ao cemitério, vai para debaixo da cova, mas e o depois? O que nos espera depois? Pessoas estão vivendo como se não existisse o amanhã. Pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer no carnaval, a próxima viagem do segundo semestre. E só, querido, nossa vida não é isso não. Eu já falei isso e repito, para o nosso Deus, a nossa breve permanência de 80, 90 anos aqui na terra é menos de um piscar de olhos para um Deus que é infinito. Se eu não acredito no pós-vida, naquilo que Deus já tem reservado para nós, nós estamos perdendo o nosso tempo. E eu vejo o nego que vai, se desenrola, e briga, e acontece, e pá, para quê? Por um futuro que ele é totalmente improvável. Improvável, a gente não vai viver para sempre, mas não nessa terra, mas no céu, adorando o nosso Deus, nós iremos. Então nós precisamos, às vezes, levantar, sabe, subir o helicóptero assim da nossa visão um pouquinho mais alto, para que a gente não veja só esse copo d'água, mas que nós possamos subir um pouco mais, ver o nosso prédio, ver esse bairro, ver o estado de São Paulo. Entendam isso, em nome de Jesus, a visão espiritual ampliada, para que nós não vivamos um evangelho desse tamaninho. Deus quer que a gente cresça tanto quanto pessoa, como crente, como adorador a Deus, e às vezes a gente se prende a coisinhas do passado, a picuinhas que não te fazem crescer e ainda te travam para alcançar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se desligue disso. Utilize como referência personagens bíblicos que foram vitoriosos quando eles decidiram colocar Deus como prioridade. O nosso alvo para 2023 é aumentar o nosso relacionamento com Cristo, irmãos. A gente não pode fazer com que coisas que não têm absolutamente sentido nenhum,
venham a fazer grande sentido nas nossas vidas. Porque tudo isso não é Deus. Foi Deus. Não foi Deus, fomos nós que nos permitimos vivenciar coisas pequenas ao invés de contemplar coisas maiores da parte do Senhor. Então, em nome de Jesus, se livra disso. Estamos começando novas coisas na igreja. Vamos ter novidade aí para famílias, casais o ano que vem. Estamos implantando aí uma série de acompanhamento mais próximo dos irmãos. A gente tem que valorizar essas coisas boas e poder propagar isso, sabe? Para poder alcançar pessoas que até então nem sabem que isso existe, ou que estão desesperançadas por causa das diversos problemas e dissoluções que passaram em outros lugares. Então tem que resgatar, a gente tem que fazer a nossa parte. Graças a Deus estamos iniciando aí um trabalho de evangelismo, de alcançar almas, e que em nome de Jesus nós tenhamos mais voluntariado nesse projeto, que nós possamos alcançar mais almas, porque é o que está faltando. Está na frente da mídia, dos canhão de luz, é lindo, é bonitinho, mas é lá fora que a gente vê o negócio acontecer, é na prática. Então, em nome de Jesus, que aqueles que estão à frente desse trabalho, Deus dê cada vez mais discernimento, mais sabedoria, para que a gente possa fazer a diferença, irmãos. E que em nome de Jesus Cristo, a Igreja Batista Morada não seja só conhecida pela boa recepção, por uma boa palavra, por pessoas legais, receptivas, mas por aqueles que alcançam almas. Aqueles que através do Espírito Santo possam proclamar as boas novas que virão do céu, em nome de Jesus. Tão somente, o 16... Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresento a vocês. Que padrão é esse, irmãos? O padrão, vocês devem viver conforme o que foi apresentado a vocês. O padrão nada mais é que a Bíblia. O padrão que nós devemos seguir junto às Escrituras é o que a Bíblia já nos revela, que é exatamente o padrão de santidade que Deus quer que nós tenhamos. Às vezes nós nos saímos do nosso eixo espiritual e nos envolvemos mais com as outras coisas e esquecemos do nosso verdadeiro foco, que é seguir o padrão que Deus quer para nós, para que nós o implantemos e comecemos a colher os frutos daquilo que foi semeado. Nós só colhemos resultados daquilo que nós plantamos. Se você não plantar nada no reino ou em qualquer outra área da sua vida, você não vai colher nada, irmãos. A pior engano que o inimigo quer que você tenha, não precisa fazer nada não. Você já levantou a sua mão lá atrás, é só esperar o dia que o mestre virá. Não. Vai chegar o momento que a gente vai ser avaliado, meu irmão. E aí, servo mau e infiel, o que você fez? Eu te dei um talento, te dei 3, te dei 10, te dei 20. O que você fez com esses talentos? A gente vai ser cobrado, irmãos. Enquanto a gente estiver aqui, tem que dar fruto, meus amados. E todos esses talentos que você sabe muito bem quais são e quantos são que estão dados na sua mão, vai lhe ser requerido em um determinado momento. Vindouro, não sei daqui quanto tempo, mas isso vai ser nos cobrado. Quanto mais é dado, mais é requerido. E aí você vê pessoas doidas para ser arcebispo, bispo, apóstolo, pastor. Rapaz, não tem noção do que está pedindo. Vai ser mais cobrado. E aí, meu irmão, eu não sei o que vai acontecer, porque só a balança fiel do Senhor é que vai dizer quais são as consequências. E enquanto você não é ou deixar de ser, seja você novo ou velho, que em nome de Jesus, se Deus se colocou talentos na sua mão, use-os com sabedoria e o nome do Senhor será glorificado. Para a gente finalizar, o 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos atenciosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós nascemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos de passagem, peregrinando por 70, 80, 90, 100 anos, mas o nosso lar, a nossa hospedaria eterna é nos céus. Não adianta a gente querer fazer e acontecer numa terra que ela é finita. Ela não é infinita. Ela é por algum tempo, assim como a nossa existência aqui. A nossa ansiedade positiva, o nosso desejo, a nossa paixão é estar com o nosso Deus. E a boa notícia é que Ele está vindo. A boa notícia é que Jesus está voltando, e Ele vai pegar a sua noiva, e Ele irá recolher aos seus, e nós estaremos engrandecendo e louvando ao nome do Senhor muito em breve. Mas você precisa continuar firme, meu irmão. Em nome de Jesus, não entre em 2023 assim,
Esse ano não deu. Eu não sei o que eu vou fazer. Não, é cabeça erguida. Não deu em 2022, mas vai dar em 2023, em nome de Jesus. Aquilo que eu já estava plantando e colhendo, vai dar frutos ainda maiores. Serão multiplicações de 1 para 100, mas eu vou colher em nome de Jesus em 2023. Deus tem o melhor, os melhores frutos, as melhores colheitas, desde que você continue. Talvez você colocou algumas sementes, mas está se esquecendo de regar. E quando você não rega, ela morre. Mas aquilo que cabe a nós, se você não plantou, plante. Se você já plantou, continue regando, porque vai ser a água do céu. A água que inspira a vida, que vai fazer com que essa semente comece a germinar, comece a crescer uma árvore, e essa árvore vai crescer, e para a honra e glória do Senhor, ela dará muitos frutos. Você verá a libertação da sua casa, você verá a libertação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e você vai contemplar os milagres que Deus irá fazer em 2023. Você verá a libertação dentro da tua vida, você verá as coisas grandes que Deus fará através de você, porque você é um crente que não desiste, você é um crente que prioriza Deus, e quando você assim o faz, Deus não deixará você perdido. Deus continuará liderando a tua vida, Deus continuará te direcionando naquilo que é santo, grande, e que vai te colocar em patamares ainda maiores do que você nunca antes viveu, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim será, em nome de Jesus.